Consequência do quê, minha flor? Consequência do Ó, peraí, a música elicia para a pessoa sofrer, o sofrimento. Aí, no caso, o sofrimento é a resposta da música. E a resposta da música vem uma consequência. Qual que é a consequência? Que vai beber, ué. Ó, presta atenção. Estímulo, resposta, tá? O estímulo aqui é música. A resposta é sofrimento. Sofrimento. Vocês estão me acompanhando? Resposta emocional. Que tipo de resposta emocional que a gente tem? Sofrimento? Sofrimento. É. Chorar. Sim, mas como é que me fala uma... Isso, obrigada. Chorar também é. Então, resposta emocional. Vamos lá. Chorar. Quem mais? Beber também pode? Não, beber é operante, não é respondente. Você não bebe involuntariamente, não, ai. Quando você assustou, você tá com a garrafa de cerveja na mão? Como assim? Beleza, tá certo. Tô errado. É isso mesmo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, vem cá. Tristeza também, prof. Sim, professora. Na hora que eu assusto, eu já tô sentada no bar. É por isso que Você é uma picareta, não vem, não. É por isso que é confuso, porque tem um comportamento aí que é respondente, que é o sofrer, e tem um comportamento que é operante, que é o beber, não é isso? Exatamente. Ela faz dois comportamentos, a mesma coisa. Né? Na mesma música. Então, mas a gente, isso que eu quero mostrar para vocês, gente, porque a gente não vai ter... Nós vamos começar a estudar tudo junto. Nada é mais separado, entende? Ok. Nós vamos começar a estudar tudo junto. Nós agora, no segundo bimestre, nós não vamos destrinchar mais respondente e operante. Nós vamos estudar juntos. Por quê? Frequentemente, os nossos comportamentos operantes causam respostas emocionais. Entendeu? Deixa eu ver se alguém perguntou aqui. Entendi, professora. A gente só está passando vergonha aqui. Não tem vergonha nenhuma. Ô, Márcia, a Márcia está mandando uma mensagem, falou que a gente está muito rápido. Eu acho que você deu um pouco de atrasada, não foi, não? Eu acho que é por isso que você está estranhando. Márcia, eu estou só corrigindo a prova, tá? Você está com alguma dúvida do que eu falei até agora? Que eu paro aqui e volto na onde você está com dúvida. Qual dúvida, Márcia? Não tem que se desculpar, não. Só me conta. Você não tem microfone, não, Márcia? Gente, eu tô vendo o Telegram, tá? Por isso que eu tô dando uma paradinha. E eu não tô correndo, não precisa correr. Nós vamos devagar. Nós vamos destrinchar essa questão para vocês entenderem. Bom, então o que eu quero dizer para vocês, né? Nós temos dois tipos de comportamento. Meu Deus. Um comportamento respondente, o outro comportamento operante, tá? Então, primeiro, eu tenho um estímulo. Gente, fala com a pessoa, com a Natália, que eu ainda não lancei as provas, com as notas, eu nem corrigi ainda, eu tô corrigindo a prova aqui para vocês, tá bom? Márcia, então vamos comigo. Márcia e todo mundo. Sim, gente, alguém depois passa para a Regina as respostas anteriores, elas são mais fáceis. Vou passar para vocês aqui agora, de novo, devagar. Márcia caiu. Oh, meu Deus. Bom, então vamos lá. Devagar. Garçom, troca o DVD. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer. Então, nessa música, o estímulo antecedente elicia, provoca a resposta de sofrimento. Então, eu tenho aqui uma resposta emocional, e aí, então eu vou chorar.
Sofrer, para mim, eu estou falando de emoção, tá? Emoção. Então, a emoção, ela é uma resposta, tá? Que é eliciada por um estímulo antecedente. E esse estímulo antecedente é a música. Garçom, troca o DVD que essa moda me faz sofrer, né? E o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta, os 10% aumenta. A música, ela não elicia o comportamento de beber. Por quê? O beber é um comportamento operante. Vocês não podem esquecer, tá? Fumar é comportamento operante. Apesar da nicotina provocar em nós sensações, né, e liberar prazer. Mas o ato de fumar, ele é operante, tá? Então, por mais que você esteja em abstinência alcoólica, né? Não tem gente que é viciada em álcool e tem abstinência, fissura. Apesar de existir o comportamento de fissura, beber é um comportamento operante, não é respondente, tá? Vocês não podem esquecer. Então, quando eu estou falando de estímulos, respostas emocionais, eu estou falando arrepiar, eu estou falando tudo aquilo que é involuntário, tá? Agora, beber é voluntário. Eu tenho que ir lá na minha geladeira e pegar a cerveja, né? Eu tenho que ir lá no bar, apesar da Amanda me dizer que quando ela assusta, ela tá lá no boteco, né? Você tem que sair de casa e ir no boteco, ok? Então, no caso da música, a resposta da consequência beber, a resposta é sofrer. Sofrer é uma resposta que a consequência é beber, é isso? Não. Não? Aí eu fiz confusão. Nesse caso, eu fiz... Então, beber é consequência de quê? Qual é a resposta? Não sei, não, ai. Sabe, não? Operante, Não. beber operante. Beber é operante. Eu tenho um estímulo antecedente, que é a música. E a resposta que eu tenho é um sofrimento, é uma resposta emocional. Agora, o beber, ele não é controlado por eu não sei o que controla o comportamento de bebê. E eu não estou pedindo para você analisar ele, não. Mas eu entendi. Eu só queria saber... É por isso que eu dancei. É por isso que a questão faz confusão. Realmente, é isso que eu tô... Você lembra que você coloca assim, o S, uma setinha, é uma resposta, né? Um estímulo que gera uma resposta, que é o comportamento respondente. E depois, no comportamento operante, você põe um R, que é uma setinha no C, não é isso? Que é uma coisa que consequencia uma resposta, não é assim? Isso. Aí a minha confusão, na hora também que eu fiquei confusa, é por isso. O que consequencia, qual que é a resposta do bebê? Eu fiquei caçando ela também. Fiquei pensando, o que seria a resposta? Ela não está aí, então. Não está aqui, não sei qual que é a consequência, não sei. Nessa música, nesse trecho que eu coloquei aqui para você não tem, não. A consequência é o bebê, é isso? Mas é porque não tem o comportamento é o bebê. Oi? Só que o comportamento que ele está emitindo é o bebê. A consequência de beber, eu não sei. O que mantém isso? E outra coisa, Eduardo, eu não te pedi para analisar nenhum comportamento. O comportamento de bebê. Você tem que verificar abaixo o que melhor, né, atende o que eu estou te pedindo. Por exemplo, segundo a cantora, ele pede o garçom para desligar o DVD, porque parece que a música elicia o comportamento de bebê. O comportamento de bebê pode ser eliciado? Não, eu acho até que eu acertei, acho que não, exatamente eu acertei, mas eu fiquei
Na minha cabeça ficou essa dúvida, que talvez é a dúvida que gerou erro para outras pessoas. Aliás, eu nem sei se eu acertei também, não. Sim, mas é por isso que eu estou pedindo para a gente analisar um por um, Eduardo. Tá jóia, tá jóia. Presta atenção. A música, ela elicia o comportamento de bebê? Não, não. Ela elicia o sofrer, né? Exatamente. E aí, o segundo a segunda cantora, ela pede o garçom para desligar o DVD, porque parece que a música elicia o comportamento de sofrer. Isso aqui tá certo? Aparentemente, sim, porque a música só elicia comportamento respondente. Então, se sofrer é emoção, só pode ser ele nessa frase. Entendeu? Bom, vamos analisar o segundo. Segundo a cantora, ele pede ao garçom para desligar o DVD, porque parece que a música elicia o comportamento de bebê. Isso aqui tá certo? Não. Não. Comportamento de bebê é operante. Isso tá certo? Tá. Tá. Tá? Mas isso aqui tá errado. Beleza? A questão tá errada, né? Aí ela tá errada, exatamente. Bebê é um comportamento operante, né? Mas o comportamento operante não elicia nada, né? Uhum. Beleza. Bom, segundo a cantora, ela pede ao garçom para desligar o DVD, porque parece que a música elicia o comportamento de sofrer. Isso aqui tá certo? Tá Sim. certo. Tá certo. Sofrer é comportamento operante? Não, respondente. Sofrer é respondente, porque é uma resposta emocional. Eu acho que eu acertei. Também pensei nisso, sim. Então, só pode ser isso daqui. Só pode ser a letra B. Beleza? Beleza, mas depois eu quero conversar com você, depois, se é fora da questão, o que é que consequencia o bebê? O bebê, o que responde, qual que é a... Ok? Depois. Nós vamos fazer isso. Só que aí nós teríamos que fazer isso daqui. Antecedente. Comportamento. Consequência. Ok, Entendeu? Então, qual que é o antecedente aqui dessa música? Garçom, troca o DVD que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta. Então, a música o garçom troca o DVD. Então, você concorda comigo que o antecedente é a música? Certo. Certo? Então, agora eu estou analisando o comportamento de bebê. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer, meu coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta, os 10% aumenta. Qual que é a consequência de bebê aqui? O dinheiro lá, pagando lá, 10%. Vai pagar mais. Ok. Pagar a mais. consequência é pagar mais, exatamente. Ok. Tá. Então, bebê é o comportamento. Então, bebê seria o R e o outro seria o C. Bebê é a resposta, é isso? Isso, é a resposta. Se o R é a consequência. Ok, tá bom. Entendi. Beleza. E é isso que ele está falando. E agora eu tenho um estímulo aqui que eliciava o comportamento, provocava. Agora o estímulo antecedente vai adquirir uma outra função, que é o que eu vou começar a ensinar para vocês hoje, que é a função de estímulo discriminativo. Ok, deixa esse gráficozinho que eu estou copiando. Tá bom. É tabela. Tabelinha, isso, tabelinha. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nessa questão eu não pedi para vocês fazerem isso. Vocês não podem confundir. Vocês só vão fazer isso quando eu pedir. Não tá jóia. É porque eu fiquei... Passou na cabeça, eu já comecei a pensar como pensar nesse operante, entendeu? Nessa tabelinha
E aí fiz um pouco de confusão, mas eu acho que eu acertei. Tá? Então, é muito mais importante para a gente entender, é isso, assim, o que controla o comportamento de bebê? Nesse trecho da música que eu não sei, mas uma consequência imediata que eu estou vendo aqui é pagar mais. Joia, beleza. Tá, mas isso aqui, pagar mais, é uma consequência que aumenta o comportamento de bebê? Não deveria, né? Exatamente, não deveria. Bom, então, eu não sei se essa consequência aqui está diretamente relacionada ao comportamento de bebê na música, se ele continuar pagando mais, tá? Talvez isso não controle ele, porque às vezes a pessoa está tão, como diz, está tão mal, né, que ela continua bebendo assim mesmo, por exemplo. Beleza? Beleza. Ok. Então, Virgínia, tá. agora eu consegui resolver meu microfone. Ah, E a tá. minha confusão era a Ah. mesma que o Eduardo. E aí, com essa explicação agora, eu consegui pegar tudo. Obrigada. Ai, que bom, que bom, que bom. Só quero que vocês se atentem, porque não é sempre que isso vai estar tudo explícito para mim e depende muito do que eu estou pedindo, tá? Ok. Fiquem atentos sempre porque eu estou pedindo, é o que é mais importante. Posso mudar, Eduardo? Sim, pode. Muito obrigado. Por nada. Bom, por que é tão difícil controlar as emoções? Porque algumas pessoas se excitam na presença de fezes, coprofilia. O behaviorismo apresenta algumas explicações para isso. Marque a melhor explicação nas afirmativas abaixo. Deixa eu só compartilhar uma coisa. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar sobre coprofilia. Meu Deus, que trem louco. Aí eu fui pesquisar para me entender, né? Colou. Meu Deus do céu, é louco demais. É muito estranho. Eu fiquei assim, aí eu fui ler um relato de uma psicóloga que tinha atendido uma mulher que tinha sofrido uma situação dentro disso aí. Nossa, gente, eu fiquei uns 3 dias pensando na situação. É coisa muito Você quer louca, né? contar para nós o Claro. relato? É científico? Na consulta, a psicóloga relata que entra uma mulher no consultório e que ela não conseguia falar exatamente o que havia acontecido. E aí ela começa a perguntar como foi a infância, essa moça tinha tido uma infância muito difícil, e aí começou a relatar ali como que era a vivência dela com os pais, o pai dela era um pai muito repressor, que impedia ela de fazer muitas coisas, e aí quando ela fez 16 anos, ela resolveu se casar para se livrar daquela repressão do pai. Só que aí ela caiu numa outra repressão do marido, porque o marido também não deixava fazer nada, o marido era aquele cara super machista e tal. Chegou num determinado ponto, aos 35 anos, ela resolveu separar. Separou desse marido e aí ela se sentiu livre. Não, agora eu vou viver minha vida. E aí ela saiu da cidadezinha dela do interior e veio para cá, para Belo Horizonte, a convite de uma amiga. E aí, uma dada noite aí, elas resolveram sair no sábado e foram para uma boate. Ela, uma mulher muito séria, né? Já com 35 anos, não era acostumada com essa vida noturna, não usava maquiagem e tal. E aí elas foram para essa balada do sábado à noite. Chegou numa danceteria muito chique. E aí começou a dançar, a beber e começou a curtir a vida. Ela relata que nesse momento ela se sentiu livre. Ela pensou, agora eu consegui alcançar o que eu sempre quis na vida, que era a minha liberdade e fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E aí conheceu um rapaz. E esse rapaz muito elegante, muito galante, e falava coisas que ela sempre quis ouvir, que nunca tinha ouvido do ex-marido e tal. Aí conversa vai, conversa bem, bebe e tal. Ele convidou ela para sair da boate. Saíram da boate. E aí ele levou ela para um motel. Quando ele chegou no motel e tal, eles lá nas preliminares e tal, aí ele pegou e falou com ela, aguarda só 1 minuto, por favor. E foi para dentro do banheiro.
quando ele entrou no banheiro e voltou, ele tinha passado fezes no corpo todo. E falou com ela assim, agora eu quero que você coma tudo. Ah, E aí ela ficou assustada, começou a chamar ele de louco, e isso ela contando para a psicóloga com muito choro, né? Com a voz muito embargada, com a mão no rosto, com muita vergonha da situação. A psicóloga relata que quase não conseguia ouvir ela falar. Aí ela falou, chama ele de louco, você é louco, eu quero ir embora e tal. Aí ele falou assim, você não vai sair daqui. Aí ele voltou para dentro do banheiro e pegou um revólver. Pegou o revólver e colocou na cabeça dela. Falou, você vai fazer do jeito que eu quero, como eu quero, senão eu vou te matar. E aí ela teve que fazer, porque senão ela morria. Aí, passado tudo, ela vestiu a roupa e foi para... Ele colocou ela dentro do carro e deixou ela numa rua que ela nem sabia onde que era, na madrugada. E ela falou assim que... Aí ela, no relato para a psicóloga, ela falou o seguinte... eu não sei como que eu consegui fazer com que um táxi parasse para eu entrar. Quando ela entrou no táxi, ela falou assim que ela mal conseguia olhar na cara do taxista, mas quando ela cruzou o olhar com ele, disse que o olhar dele era um olhar assim de susto e ao mesmo tempo de muita dó, porque ela falou que ela fedia muito por causa de toda a situação. E aí, por causa disso, ela desenvolveu uma prisão de ventre, ela caiu numa depressão. Na verdade, ela entrou no consultório falando que queria se matar. E aí eu fui li isso tudo, e depois eu fui pesquisar outras coisas, e assim, são coisas de assustar. Eu conto isso aqui, mas eu conto com uma profunda tristeza, assim, de perceber como que, a que ponto o ser humano pode chegar. E aí a psicóloga ainda usa uma expressão que fala assim, um rostinho bonito, uma palavra mansa, um perfume gostoso, nunca vai te mostrar quem realmente aquela pessoa é. E aí eu sou mãe de 3 meninas, e aí você pensa o turbilhão de emoções na minha cabeça, né? Eu fiquei, assim, muito assustada, e quando eu lembro da história, aí eu lembro que no começo do relato da psicóloga, ela falou assim, olha, se você não é forte para emoções, se você não tem resistência para emoções fortes, não continue lendo. Mas eu fui pela curiosidade, né? É Fui ler gatilho, tudo. né? Terrível. Nossa, que isso. horror. Terrível. Ai, gente. Credo. Mas esse caso veio à tona, eu lembro de uma história parecida. Eu não sei te falar se ele foi à tona, se ele veio à tona ou não. Se eu não me engano, o caso que eu vi, o cara chegou a gravar o vídeo. Não, esse não. Não fala nada, não. Muito pelo contrário. O rapaz ainda falou, quando ela desceu do carro, ele falou com ela o seguinte, olha, se você falar alguma coisa para alguém, eu te acho onde você estiver e te mato. Então, não deve ser o mesmo caso, não. Ah, tá, beleza. E é isso. Ai, credo, que nojo, gente. Não. É bem difícil. Só da gente pensar. Só de pensar, é realmente muito nojento. Bom, mas tem pessoas que podem adquirir, né, esse tipo de emparelhamento aí. Tem um vídeo, eu não sei se é, Larissa, se é esse, Two Girls and a Cup. Não sei, seria dos Garotas e um Copo. E também foi um vídeo muito famoso na minha época de graduação. Esse vídeo já rolava nos celulares aí, né? Que seria, né? Esse comportamento extremamente nojento mesmo, né? De coprofilia, né? Dessas excreções aí, enfim. E sexo. É bem nojento mesmo, tá? Bom, mas isso, como a gente já aprendeu, isso pode ter sido emparelhado, né, em algum momento da nossa vida. Todas as parafilias, né, que a gente vai ver, elas podem ter sido emparelhadas, né, e a gente aprendeu isso por
por algum tipo de emparelhamento, né? Por condicionamento clássico, né? Quando isso aconteceu, necessariamente a gente não pode não saber, não sabe descrever, né? Não necessariamente a gente sabe por que essas coisas nos dão prazer, né? No caso dessa moça, ela teve um estupro, e isso com certeza vai causar algum mal aí também, que a gente não vai conseguir saber, né, nem mensurar, tá? Bom, então vem cá comigo. Esses comportamentos são altamente controláveis sempre que nos comportamos da maneira que achamos mais adequada? Isso é real, gente? Comportamentos respondentes por aquilo que a gente tem prazer, isso é voluntário? O que vocês acham? Eu acho que não é voluntário, não. Acho que não. Exatamente, não é voluntário. Então, isso não está correta, essa afirmativa. Bom, a maneira como respondemos está na história de condicionamento de cada um de nós. Nós passamos por diferentes emparelhamentos ao longo de nossas vidas. Esses emparelhamentos que produziram o nosso jeito de ser, característicos de sentir emoções hoje? Sim. Na minha opinião, sim. Nesse caso aí, eu acho que não. Como é que é, Helenita? Eu acho que nesse caso aí é aversivo. Essa é a resposta D aí, ó. Por contingências aversivas? Para mim, esse trem aí é do outro mundo. Ô, minha filha, a gente aprende também a gostar de coisa esquisita. Não tem gente que gosta de... Mentira, mentira. Você esquece... Nessa vida a gente aprende de tudo, né, Pro? Como é que é? Nessa vida a gente aprende de tudo e acostuma com tudo, né? Eu acho que vocês estão esquecendo. Só tá faltando, então, falar que agora tá vendo a bosta lá e vai falar. Vai falar para ele. A bosta tá eliciando. Uai, mas tem gente que elicia, ué, o que eu vou fazer? Vocês esquecem do quarto vermelho da dor, lá dos 50 tons de cinza. Vocês não leram esse livro, não? Eu vi um filme. A Renata tá lendo, né, Renata? Filme. Ô, professor. Qual que você tá falando? 50 tons de cinza? Uai. Eu tô lendo 50 tons mais escuros. Nossa, esse é perigoso, esse é perigoso. Perigoso. E o problema é que todo mundo, só por causa daquele ator lá, eles nem vê o sofrimento. É porque ele é muito bonito, né? Então, todo mundo acha legal, bacana, mas o que aquela menina passa é foda, viu? Não é? Não só, pois é, não só o que ela passa. E é isso, eu acho que é os 50 tons de liberdade, que ele conta como é que foi emparelhado, né? Como é que ele passou por esse processo de condicionamento clássico para ter tesão no que ele tem tesão. Isso foi da infância dele, né? Exatamente, uai. Né? A maioria dos nossos condicionamentos acontece na nossa infância, né? A maior parte deles. Com certeza. Mas também pode ser na adolescência, né? Já falei para vocês dos meninos, dos homens, como é que eles ficam excitados com mulher pelada. Isso é uma aprendizagem, viu, gente? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, repete a história, então, aí do adolescente, porque para o primeiro período você não falou, não. Eu acho que eu falei, vocês não devem estar lembradas, mas eu falei. Então, é o seguinte, Márcia, presta atenção. Homens, a impressão que a gente tem é que eu tenho que falar baixo, que as minhas filhas estão aqui, né? Fala, porque eu também falei baixinho, porque a minha está do lado, no quarto. Bom, então é o seguinte, a impressão que a gente tem é que homens ficam excitados com fotografia de mulher pelada ou com a própria mulher pelada naturalmente. Parece que eles nasceram com esse... A gente ainda até escuta isso, né? Que homens são visuais e que mulheres são auditivas. Não tem essa fala? Falam que é instinto, né? Isso, que é instinto, mas não é. O que eu queria mostrar para vocês é que
isso também é aprendido, essa questão de visual, né? Por que que eu estou dizendo isso? Que eu posso afirmar isso com certeza. Então, imagina vocês que existem tribos ainda indígenas em que as pessoas ficam nuas, né? Com as partes de cima à mostra. Os homens ficam excitados? Não. Não ficam. Exatamente. Acho que não, né? Eles estão acostumados já, né? Pois é, mas não é só a habituação, porque existe também essa possibilidade de habituação. O que eu quero mostrar para vocês é que o que faz o homem ficar excitado é o toque genital no pênis. É o toque no pênis, é o tocar no pênis que faz com que ele fique, que tenha ereção. Assim como é tocar no clitóris que faz a mulher ter lubrificação. Quando a gente vê uma imagem e manipula o pênis e toca o pênis, é que eu estou fazendo o emparelhamento. E aí eu estou vendo uma imagem de mulher pelada, manipulando o órgão genital. Aí eu posso tirar a manipulação e mostrar só a mulher pelada, que eu vou encontrar a excitação, que aí eu posso só ficar excitado. Então, que para ficar excitado, eu tenho que ter o toque. Como é que é, Márcia? É o emparelhamento, né? Entendi. Exatamente. Eu fiz um pareamento ou um condicionamento clássico. Por isso que vai ter homens que ficam excitados só vendo mulher pelada. E aí eu contei Mas o caso porque ele de já você. tem esse processo do condicionamento clássico anteriormente. Sim, Aí sim. agora ele já não precisa mais ver e tocar. Só de ver ele já tem a reação. Exatamente, exatamente. E aí foi o que eu contei para vocês do meu paciente, por exemplo, que ele via hentai, né? Bom, para quem não sabe o que é hentai, é a possibilidade agora que dá para ver, né? Tirem as crianças da sala. Não, só a mãe entrar e eu Ô, prof, repete para mim que eu coloquei no fone aqui, porque eu tenho criança, né? Aí você já viu. Aí não deu para escutar. Gente, só para vocês verem que isso aqui é um hentai, tá? Tá vendo esse tipo? Esse é um desenho, tá? Vou fechar. Bom, credo. É um desenho, mas é um desenho animado. É isso que eu queria mostrar para vocês. Vão existir pessoas, né, homens, que só ficam excitados vendo esse tipo de desenho. Como que isso aconteceu? Então, eles viram o desenho e tiveram que ter o toque genital, né, ou a masturbação. Viram o desenho e se masturbaram. Viram o desenho e se masturbaram, tá? E aí, agora, ele só vendo o desenho, ele já fica excitado, tá? E aí, eu contei para vocês também de um caso de um paciente meu, que ele leu numa reportagem que os otakus, que seriam aqueles nerds japoneses que consomem esse tipo de produto, que seriam os hentais. Assim, Virgínia, eu li que os otakus só ficam excitadas com mulheres tipos do hentai do mangá. Isso é verdade? Vocês já viram meninas de hentai? Gente, teve uma época... Meu marido tem uma cliente assim. Uma loucura para aquele lado de lá. As meninas transformando, elas viravam verdadeiras bonecas. Exatamente. Elas transformavam o olho, o rosto todo, o cabelo, o corpo. Não, mas eu quero que vocês observem aqui o tanto que elas são desproporcionais. Olha o tamanho do peito, né? Elas são desproporcionais. E aí o meu paciente perguntou assim, será que pode acontecer de eu ficar excitado só com hentai? Sim, pode. Dependendo da frequência que ele utilizar e que ele consumir esse tipo de pornografia, pode chegar no momento que talvez ele só fique excitado com isso. Gente, isso não é coisa de eu ficar falando para vocês que estão dentro de casa. Os parentes de vocês não vão deixar vocês ir para a faculdade, não. Vai achar que você só aprende bobagem. Vocês estão com fone de ouvido? Eu tô de fone. Eu tô com fone, já coloquei. Eduardo, você tá em casa, sua esposa fica vendo esses trem aí, Eduardo, vai falar que você não pode ir para a faculdade mais, hein? Eu sou divorciado, eu tô em casa sozinho.
Então não tem problema, não. O restante, vocês que são de menor aí, vocês não mostram para os seus pais, não. E nem pode ficar vendo isso depois, hein? E fica Nem com. pode ficar vendo isso depois, exatamente. E você também, Virgínia. Seu esposo não deixa eu dar aula mais, não, hein? É. Psicólogo é tudo pervertido, tá vendo? Tudo pervertido. Pronto. Meu marido não está em casa, então não tem problema, não. Isso pode virar um vício, não pode? No caso? Não é que é vício, Renata, é porque a pessoa perde a capacidade de se excitar com outra coisa. Entendi. É um comportamento Sim, bem estranho. é um comportamento. Mas acontece que é um vício, Potente. não, Virgínia. Hã? É um vício, não. A partir do momento que a pessoa não consegue controlar, Porque lembra uma que o coisa que ela- comportamento respondente é involuntário? tá. Então, Eu esqueci que a gente Então, é tá um comportamento na aula, que a respondente gente tem que nesse ter uma caso. técnica pra tudo, ué. né? Uhum. como é que é, Márcia? Eu não entendi. Eu esqueço, às vezes, que a gente está fazendo psicologia, a gente está analisando o comportamento. Então, a Isso. gente tem que ter uma fala técnica, não sei se é essa, um responder científico para tudo, né? Sim, tem um responder científico, exatamente. Sim. Por que não pode ser operante o quê? Porque é respondente. Porque ele é involuntário. A Daniela está perguntando por que não pode ser respondente. Eu não sei o que exatamente que ela está perguntando, por que não pode ser respondente. Bom, pelo que a gente aprendeu, algumas respostas, elas são involuntárias. Então, por exemplo, quando eu estou falando de sexualidade, como eu estou falando de tesão, quando eu estou falando de emoção, tudo isso é uma resposta involuntária a um estímulo ambiental. Então, isso só pode ser respondente, não operante. Bom, para eu romper esse emparelhamento, um tratamento vai ser a partir de comportamentos respondentes. Mas, a princípio, é um comportamento respondente e não operante. Por exemplo, ejaculação precoce também é um comportamento respondente. Vaginismo, eu já tinha falado com vocês, também é um comportamento respondente. Tudo isso são respostas corporais a estímulos ambientais. Por isso que são comportamentos respondentes, tá? Mas Que como foram... que a ejaculação acontece aí como esse comportamento respondente? Como é que é, Márcia? Repete a pergunta. Como que a ejaculação acontece como comportamento respondente? Então, a ejaculação precoce, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma estimulação peniana. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu não sei se isso encaixa com todos. Mas o que ele observa, por exemplo? Homens que se masturbam demais ficam com o limiar de sensibilidade muito baixo, né? Então, quando eles colocam o pênis na vagina, eles ejaculam muito rapidamente, porque eles se masturbavam demais, né? Então, quando põe o pênis na vagina, que a vagina tem uma temperatura diferente, ela tem uma sensação diferente, então só de encostar ele tem uma ejaculação precoce, né? Então, uma das formas que a gente tem de trabalhar é aumentando esse limiar desse sujeito, né? Diminuindo a frequência de masturbação, tentando segurar, né? Estabelecendo um controle do próprio corpo, para eles adquirirem esse controle da ejaculação. Entendi. E tem homem que nem tem orgasmo, por exemplo, e tem ejaculação precoce. A ejaculação não quer dizer orgasmo para o homem, tá? Tem homem que pode ejacular sem gozar, por exemplo. Isso aqui é ejaculação precoce. Entendi. Tá? Muito obrigada. Virgínia, Virgínia, nesse caso, não pode ter alguma coisa que é inata na casa da ejaculação, tem excesso de sensibilidade, alguma coisa? Não pode ter alguma coisa inata, assim? Isso é
uma porcentagem muito, muito, muito pequena dos casos, assim. É muito pouca. Eles têm até um exame. Uma vez eu estava lendo. Alguém fez uma pergunta, já já vou responder. Uma vez eu estava lendo que tem o Boston Medical Group, eles conseguiriam medir a sensibilidade da glande do pênis, para eles verificarem o limiar, sabe? Mas, Eduardo, o que eles observaram que isso tem muito pouca influência. É mais aprendido, então. Sim, aprendido. é aprendido. É aprendido. Bem aprendido. Ok. Tá? Bom, aí o pau quebra com os casais, segundo a Regina. Bom, quem só se masturba com hentai é por conta de condicionamento clássico? Sim, é por conta de condicionamento clássico, assim. Por só de ter prazer com uma figura inanimada, é um condicionamento clássico. Tá? Pelo que você tem prazer, não pode ter ocorrido modelagem. É só condicionamento clássico, é emparelhamento. Não houve modelagem. Quando eu estou falando de excitação, não é operante, é respondente, Natália. Por isso que não pode ter acontecido modelagem. Entende? Para eu sentir tesão com hentai, eu tenho que me masturbar e ver o desenho. Não tem jeito. Não tem jeito de aprender o comportamento de ter tesão sem eu emparelhar esse tipo de estímulos, entendeu? Eu preciso apresentar os dois juntos, tá? Gente, voltem lá no capítulo 1 para vocês não esquecerem de como que se aprende, de como é que um estímulo neutro passa a ser estímulo condicionado, tá? Não pode esquecer, porque o conhecimento ele é cumulativo. E outra coisa, a última prova que nós vamos fazer presencial, com fé em Deus, se Deus quiser, vai ser o conteúdo todo, porque não tem jeito da gente separar, tá? O conhecimento ele é cumulativo, então o que você está aprendendo hoje, ele vai acumulando nesse processo, ok? Bom, e aí, são comportamentos respondentes que são mantidos por reforços? Comportamentos respondentes não são mantidos por reforço. Comportamentos respondentes são eliciados por estímulos antecedentes, tá? São comportamentos respondentes mantidos por contingências aversivas? Não. Comportamentos respondentes não são mantidos por consequências, tá? Comportamentos respondentes, eles são produzidos por estímulos específicos. Ficou claro, Helenita? Fala de novo, professor. Comportamentos respondentes não são mantidos por consequências. O que são mantidos por consequências são comportamentos operantes, tá? Então, comportamentos respondentes, eles são produzidos por estímulos antecedentes. Nós não podemos esquecer disso. Tá joia. Beleza? Beleza. Por isso que não é a letra D. Infelizmente, se você marcou, tá errado. Infelizmente, tá errado. Tá. Bom, são comportamentos operantes controlados por reforço? Também não. Como eu estou falando de por que é difícil controlar as emoções, eu estou falando de comportamento que são respondentes, tá? Que são involuntários. Bom, gente, agora nós vamos falar. Vamos ver se vocês vão escutar aí.
Agora eu vou soltar um funkão aqui agora. Quer uma boca saudável e não Eita. sabe por onde... Peraí. Gosto. Vocês estão ouvindo? Eu estou. Tá. Tá travando hoje. Todo mundo. Ih, chatice. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Bom, agora nós vamos entender, né, o que significa, né, cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Esse tanto de pré-requisito que a gente vai ter agora, né? Nós vamos falar o papel do controle de estímulo sobre o nosso comportamento, né? O que são todas essas coisas? Agora a gente vai colocar mais um elemento na análise para analisar o comportamento do sujeito. E nós vamos entender como que isso nos controla, né? Olha, por que a mulher tem que ser tão burocrática para sair assim, né? Cabelo ok, marquinha ok. Bora tá no bailão pro desespero do seu ex. Bom, então, quando eu estou falando de um comportamento respondente, eu estou falando de um papel específico do estímulo antecedente, tá? O estímulo aqui, ele elicia, ele provoca, ele causa, ele gera comportamento. Até aqui ficou claro para vocês? No respondente? Vocês têm que anotar essas coisas, gente. Tá? Porque é isso que vai diferenciar o comportamento respondente do operante. O papel é o papel do antecedente. Eles vão ser diferentes tanto no comportamento respondente quanto no comportamento operante. Bom, o que mais que eu tenho, então? O que eu estou falando? O controle do estímulo, o que eu quero dizer para vocês, é a ocasião no qual um comportamento, no qual uma resposta ocorre, né? No qual um operante acontece, tá? Vocês vão ver que o nosso comportamento, ele varia dependendo do lugar que eu estou. Eu não estou falando aqui baixo pelo local que eu estou, né? Então, por que eu tô falando baixo aqui? Márcia falou, também tô falando escondido, que a filha tá aqui, né? Se a gente tivesse em sala de aula, aposto que o pau quebrava, né? A gente ia falar mais bobagem, mas como a gente tá em casa, tá todo mundo aí comedido. Não tá falando besteira, senão os maridos, esposas, os pais, não deixam vocês ir pra faculdade mais. Minha mãe falava, faculdade só estragou minhas filhas. Tudo fica falando bobagem agora. Brincadeira. Mas é só para dizer para vocês que o contexto, ele interfere no nosso comportamento. E nós vamos entender como é que esse contexto controla, ou como é que esse contexto, né, ele muda, modifica o nosso comportamento agora, tá? Bom, a Joyce está falando que ela mora sozinha, tudo certo. Você, Eduardo, tá tudo certo, né? Nós que moramos com a renca toda, nós estamos pedidos. Bom, você volta só um pouquinho. Qual parte? O slide anterior. Bom, então eu tenho... Quem pediu? Marcos. Ah, tá. Marcos, eu tenho agora um contexto, tá? Que vai dizer pra gente que vai ser SD ou S-delta, tá? Nós vamos trabalhar agora com controle discriminativo, tá? Respostas específicas diante de estímulos específicos. Perfeito. Tá?
Bom, Ok. então o que eu quero dizer para vocês? Que a gente age diferente em contextos diferentes, tá? Diante dos colegas de classe, nós somos de um jeito, diante da família, nós somos de outro jeito, perto dos colegas de trabalho, a gente é de outro jeito, né? Quando a gente está com os nossos melhores amigos, a gente é de outro jeito. Uma paciente minha, na semana passada, ela me falou, né, queixosa, que ela sentiu que a filha dela estava sendo diferente, assim. A filha dela falou assim, ô mãe, senta aqui perto de mim, deixa eu deitar no seu colo. Ela falou assim, Virgínia, ela nunca fez isso? Por que ela fez isso agora? E aí ela vai dizer, por exemplo, que é porque o namorado estava próximo. Então, olha, será que o namorado às vezes pode controlar o nosso comportamento? Né? Como que isso pode controlar? Isso é o contexto. Como que esse contexto nos controla? Se eu já falei para você que o antecedente só controla quando eu estou falando de estímulo, de comportamento respondente. Como é que esse contexto, então, nos controla de uma outra maneira? É isso que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Do que a gente está falando, então? O contexto são as variáveis antecedentes, às quais o comportamento é função. Então, o que o contexto faz conosco? Ele sonaliza, ele modifica, ele altera o responder, tá? E consequência. Ele estabelece ocasião na qual a resposta será reforçada. Então, o nosso contexto vai funcionar como um semáforo, tá? O nosso contexto vai funcionar como sinal vermelho ou verde, tá? Ele altera a probabilidade da ocorrência de um comportamento. Como? Ele sinaliza a consequência que nós vamos ter. Então, a gente vai mudar o comportamento porque nós conseguimos avaliar quais as consequências que nós vamos ter. Não, Natália, o contexto não é operante. O que é operante é comportamento. Comportamentos que podem ser operantes ou respondentes, tá? Natália, você não prefere falar ou você está sem microfone? Porque às vezes, quando você fala, eu consigo compreender melhor o que você está me perguntando. Você tem? Para eu saber se eu estou te respondendo o que você quer. Você está sem microfone, Natália? Eu acredito que sim. Ah, tá. Bom, então o contexto, gente, ele vai funcionar como um semáforo para nós. Ele vai sinalizar se eu tenho sinal vermelho ou se eu tenho sinal verde, tá? Bom, se os antecedentes são estímulos discriminativos, são apresentados antes das respostas e alteram a probabilidade da sua ocorrência. Controlam, pois estão funcionalmente relacionados. O que isso significa? Bom, se o sinal é verde, ele é um estímulo discriminativo. Significa que a resposta será reforçada, tá? Bom, o que isso significa, gente? Nós aprendemos a nossa vida quando a gente era adolescente, é para saber se o contexto é para ser avaliado nos dois comportamentos ou só no operante. Nos dois comportamentos. Porque pode ter contexto que vai eliciar respostas. Tem contextos que eliciam respondentes, né? E o contexto vai também modificar o nosso comportamento operante. Natália, agora a gente não vai separar mais. Você vai ter que aprender a discriminar o que eu estou te perguntando. Tudo é respondente, tudo vai ser operante. Só que nem tudo é controlado, tá? O que eu quero dizer? Que eu vou ter estímulos eu vou ter estímulo
Eu vou ter contexto que pode eliciar respostas emocionais? Sim. Se seu pai estiver falando alto com você, com a vara na mão, ele também vai te eliciar respostas emocionais. Entendeu? E, além disso, o contexto também vai dizer se você pode brincar com ele nessa hora ou não. Gente, geralmente, quando o pai da gente está falando grosso, com o cinto na mão, a gente vai brincar com ele? O que a gente aprendeu na nossa história? Não brincar nessa hora. Exatamente. E não brincar nessa hora. Tá? Eu Por aprendi a quê? sair correndo para sobreviver. Exatamente. Bom, então esse contexto, gente, é um sinal vermelho para o comportamento de brincar, porque sinaliza que nós seremos colocados em extinção ou nós seremos punidos. Então, o nosso contexto, ele vai sinalizar se nós vamos ser reforçados ou se nós vamos ser punidos, tá? Nós vamos aprender agora a analisar o contexto. Beleza? Ficou claro? Virginia, só repetir uma frase, você falou, tudo é respondente ou operante? Você falou, tudo agora é respondente ou operante, não é isso? Mas sim, porque vai ter tudo misturado. Ok, mas tudo vai ser controlado? Ou vai tudo... Todos os comportamentos são controlados. Okay. Esqueceu que nós não somos livres? Ok. Então, a frase que você falou é isso assim, tudo agora é respondente ou operante, né? Mas isso. Tudo vai ser controlado. Acho que a frase foi isso. Exatamente. Nós vamos ter que prestar atenção qual que é o papel do estímulo antecedente. Se ele está sendo SD ou S-delta, ou se ele está sendo um estímulo eliciador. Ok. Depende do estímulo antecedente. Okay. Isso, nós vamos ter que avaliar qual que é o efeito dele sobre o nosso comportamento. Ok. Tá bom? Pessoal, obrigado. Isso está no capítulo 6 do nosso livro, Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Já está postado, inclusive, para vocês, exercícios desse capítulo. Eu preciso que vocês leiam lá. Vamos combinar assim? Para a próxima aula, vocês já terem lido o capítulo 6? Sim. Ok, professor. Gente, vocês estão ficando... Acabou que eu tenho que sair 2 vezes, porque eu estou indo lá dar a palestra. Vocês estão convidados, tá? Vocês viram? Receberam? Eu mandei para vocês, né? Tem 2 coisas que eu mandei para vocês, talvez vocês não tenham visto. Vocês viram Jornada Coletiva Online? Essas 2 moças que eu postei para vocês, elas chamam Micaele Saban e Adriana Drula. São 2 psicólogas paulistas, analistas do comportamento. Em São Paulo é o que você vai mais encontrar analistas do comportamento aplicados, tá? Então, vai trabalhar com mindfulness, vai trabalhar com tudo que é mais a terapia de aceitação e compromisso, a FAP. São abordagens mais recentes, inclusive, da psicologia. O que eu quero dizer para vocês? A psicologia, gente, a faculdade, ela oferece para vocês arroz e feijão. Se você quiser comer um risoto, um filé mignon, você tem que ir no restaurante, tá? A sua mãe pode até tentar fazer um risoto bom, mas nada, né? O melhor risoto deve ser, que eu nunca comi, lá do Jacan, lá no restaurante dele de São Paulo. Às vezes, gente, a gente precisa ir comer fora para a gente aproveitar comida nova, comida diferente, entenderam? Então, eu preciso que vocês busquem muitas coisas fora. Então, eu postei para vocês como praticar aceitação e Mindful Parents, né? Como ser pai e mãe resiliente. São 2 palestras que podem ser interessantes para vocês, tá? Uma é hoje, terça-feira, dia 28, a partir das 20 horas. E a outra vai ser quarta-feira, a partir das 20 horas. Se vocês tiverem um tempinho, acho que vale a pena, tá bom?
Fora isso, eu também vou dar uma palestra com um professor. Vou falar sobre dificuldade de aprendizagem na matemática. Quais serão os motivos para a gente correr tanto de matemática, né? Foi minha primeira iniciação científica, foi em descalculia do desenvolvimento, né? Eu trabalhei isso muito tempo na minha graduação, fiz iniciação científica e tudo. Então, eu vou falar lá para vocês também brevemente, vocês estão convidados, beleza? Qualquer um dos duas palestras que vocês forem assistir vai ser muito importante. Segunda-feira terá aula normal, beleza? Obrigado. Não, segunda não, terça. Dia 5 de maio. Bom, ficou alguma dúvida do papel do contexto nesse estímulo discriminativo? Ficou alguma dúvida para vocês? Não. Não? Não. Não? A Bom, dúvida vai aparecer quando fizermos exercício, alguma coisa. Não, com certeza. Por isso que eu preciso que vocês também leiam lá, tá? Tá, depois acho que vai aparecer dúvida. Bom, então tá. Leiam o capítulo 6, então, para a gente conversar na próxima aula e nós vamos ver o funk. Beleza? E o capítulo 1, que você falou para a gente reler sobre a primeira matéria aí sobre eliciar, respondente, é de qual livro mesmo? Porque Todos nós os temos básicos dois, né? de análise do comportamento. Ok. Tá bom? Obrigada. Princípios básicos de análise do comportamento. Beleza, então. Agora, só uma coisa, Virgínia. Como é que a gente faz para entrar na palestra? É nesse mesmo link, Melhor, o rapaz vai chegar ou você vai permanecer aí? Como é que vai ser? Então, eu vou mandar de novo, é que eu mandei aqui, ó, o guia dos links. Vou copiar aqui. Você vai abrir, quem tá falando? É a Márcia? Márcia, isso. Quem? Márcia. Márcia, eu tô mandando um PDF de novo, que aí você vai abrir esse PDF, dentro desse link dentro desse PDF vai ter o link para todas as palestras. Eu, inclusive, vou abrir ele aqui agora para mim entrar numa reunião que tá lá. E aí eu ou alguém autoriza você a entrar. Beleza, então. É só sair daqui e entrar nesse outro link. Exatamente. Beleza? Ótimo. Beleza. Obrigada. Nada, eu que agradeço, pessoal. E aí,